Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o coordenador científico, desembargador federal Thompson Flores, pelo honroso convite para proferir palestra em evento organizado pela Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, escola que tradicionalmente colabora para a reflexão e para o debate de temas jurídicos relevantes para toda a sociedade. Igualmente, gostaria de parabenizar a escolha do tema fio condutor deste evento, Jurisdição Constitucional, a efetivação dos direitos humanos. Gostaria também de saudar os colegas de mesa, agradecer o carinho, a receptividade e o interesse, efetivamente, pelo tema que me foi proposto a desenvolver. Então, coube a mim, efetivamente, tratar desta conexão entre a bioética e os direitos humanos. Este tema, aparentemente, eu diria, aprazível para os nossos ouvidos atualmente, ele exige muito cuidado no seu desenvolvimento. Por quê? Em particular, porque muitas dessas expressões bioética e direitos humanos, nem sempre no discurso conectadas, nós poderíamos perceber a sua importância e, em particular, a sua importância para o direito. Então, a fim de tratar o tema e atender ao objetivo central do evento, isto é, estudar e debater os aspectos da constitucionalização de direitos fundamentais para aplicação e eficácia das decisões judiciais, sem perder a percepção do direito comparado, eu escolhi tratar do tema da seguinte forma. Também em 4, o número 4, hoje está, de certa forma, fazendo parte aqui da estruturação das nossas falas. Mas, num primeiro momento, tratar da conexão histórica entre a bioética e o modelo de direitos humanos. No segundo momento, tratar dos modelos explicativos de bioética, que são mais conhecidos, eu diria, o principialismo e a casuística, colocando em perspectiva a sua utilização. Em terceiro, o modelo explicativo da bioética complexa e seus resultados práticos, em particular na nossa cidade, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E, por fim, a bioética e a efetivação de direitos humanos. Em particular, a minha fala está direcionada a pontuar o papel da bioética para a identificação e reflexão de problemas e dilemas éticos e a sua colaboração na resolução de situações que tenham ou não repercussão jurídica. Então, passamos, efetivamente, a contextualizar um pouco a noção de bioética, não propriamente um conceito de bioética, e vou justificar o porquê disto. Entendemos que a bioética está intimamente ligada à reflexão compartilhada, complexa e interdisciplinar sobre a adequação das ações que envolvem a vida e o viver. Este conceito é o conceito de Goldin, um dos pesquisadores na área da bioética no cenário brasileiro, e que vem, efetivamente, contribuindo, do ponto de vista prático, também na construção dessas noções. Neste amplo escopo, a bioética atua como campo interdisciplinar e não como uma disciplina estruturada por conceitos, princípios e categorias específicas. Por isso, nos últimos 40 anos, a bioética se apresenta como uma alternativa de composição de conflitos, de reflexão de questões complexas e como um método útil para direcionar políticas públicas e desenhos de normas. E aqui eu gostaria já de pontuar um primeiro posicionamento de por que não consideramos que haja um biodireito,
propriamente dito. Por quê? Porque o direito tem as suas próprias categorias, e ele próprio, em conjunto, em um campo interdisciplinar, tem condições de desenvolver, utilizando do conhecimento de outras áreas do conhecimento. Por essa razão, entendemos que o correto seria utilizar bioética e direito, assim como a bioética serve de método útil de integração e de composição de outras disciplinas. Vamos tomar como exemplo, então, algumas das situações frequentemente tratadas pela bioética e que algumas delas também com repercussão jurídica, discutidas cotidianamente pelos tribunais regionais e superiores. O professor Roger, antes de mim, já apresentou alguns números muito interessantes relacionados a como essas demandas chegam aos tribunais, muitas vezes sem o devido reconhecimento de como elas poderiam potencialmente ser decididas. Então, referindo alguns desses temas, alocação de recursos para a saúde, como exemplo, fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos não ofertados pelo SUS, em algumas circunstâncias, o fornecimento de medicamentos ainda em fase experimental de estudo, testes genéticos e suas repercussões em atenção à saúde, assim como repercussões de ordem previdenciária, a privacidade e a confidencialidade na revelação de diagnóstico de pacientes a terceiros e, em particular, as operações de planos privados de saúde, as questões envolvendo o transplante de órgãos e sua alocação, aspectos e limites relacionados às pesquisas com seres humanos, as pesquisas envolvendo células-tronco e células-tronco hematopoéticas, pesquisa com seres humanos e processo de consentimento informado, especialmente relacionadas às pessoas incapazes ou às pessoas vulneráveis, as patentes e sua utilização na área dos medicamentos, alimentos, terapias e diagnósticos médicos, e a utilização de embriões e partes do corpo humano em pesquisa, conforme se depreendeu das discussões geradas em razão da Lei de Biossegurança, Lei 11.005, de 2005, entre outros temas. Portanto, as situações complexas e as suas respectivas deliberações e encaminhamentos exigem responsabilidade do agente e o princípio da precaução deve ser a sua base. O princípio da precaução na bioética, assim como no direito, desempenha papel importante, principalmente nas situações chamadas de slippery slope. As situações de slippery slope caracterizam-se como uma ação aparentemente de menor ou nenhuma repercussão inicial, que agrava-se progressivamente e que, em função da falta de previsibilidade, reflexão dos riscos, mesmo pouco prováveis, propaga-se, acarretando muitos prejuízos. Portanto, a reflexão bioética pode acentuar o senso de responsabilidade no seu sentido mais abrangente, reconhecimento dos limites, dos erros e o reconhecimento da experiência e a utilização de conhecimentos disponíveis. O que Potter chama de humildade frente ao conhecimento. Além disso, é objetivo da bioética também alcançar uma capacidade interdisciplinar, intercultural e que potencializa o senso de humanidade. Entretanto, gostaria de fazer aqui um parênteses. Temos que ter em conta que a interdisciplinariedade somente é eficaz quando há o conhecimento e o estudo das áreas de especialidade pelos seus protagonistas. Então, nos dias de hoje, é extremamente preocupante alguém da área do direito que não conhece o direito tratar efetivamente da interdisciplinariedade. O jurista deve, é obrigatório, é mandatório conhecer as categorias jurídicas de base e conseguir perceber exatamente quais são os pontos de interconexão, de intersecção com outras áreas do conhecimento. Sem isto,
o jurista não poderá, de forma eficiente e densa, realizar a interdisciplinariedade. Assim, a bioética impõe-se para estimular a reflexão de padrões éticos aceitáveis sobre os questionamentos decorrentes dos avanços tecnológicos em várias áreas do conhecimento, da medicina e da ciência em geral. Então, para compreender esta potencialidade da bioética, passamos a tratar do seu contexto histórico e de alguns de seus modelos explicativos de maior repercussão. O modelo de direitos humanos, o principialismo, a casuística e o modelo de bioética complexa. No pós-Segunda Guerra, como observa Hobsbawm, em A Era dos Extremos, é a década da transformação. E, como denomina Bobbio, em A Era dos Direitos, é o momento da inovação dos direitos. Na década de 1960, uma data muito importante, não só para a fixação dos direitos humanos, uma década fundamental, como também fundamental para a fixação de parâmetros e reconhecimento da bioética como campo interdisciplinar. Mas por que isto? Qual é a razão que, do ponto de vista histórico, marca a década de 1960 e a década de 1970 como marcos históricos? Porque, na década de 1960, avanços científicos e desafios sociais geraram um clima propício para a discussão de temas que se associam à bioética e aos direitos humanos. Referimos especificamente alguns destes desafios. O movimento de igualdade de direitos entre homens e mulheres, liderado por Beth Friedman, em 1966, nos Estados Unidos. O fim da discriminação racial promovida por Martin Luther King, em 1969, também nos Estados Unidos. A necessidade de se repensar a estrutura das universidades com a revolta dos estudantes na França, em 1968. A discussão das questões envolvendo a degradação do meio ambiente com a criação do Clube de Roma por Aurelio Pesci, em 1968, na Itália. O bem-estar dos animais, tema alavancado por Peter Singer, em 1970, na Austrália. A realização do primeiro transplante cardíaco por Christian Bernard, em 1967, na África do Sul. A primeira ida de um ser humano à Lua, em 1969, e a possibilidade de intervir no DNA com base nas pesquisas de Paul Berg, também em 1969. Vejam aqui especificamente a questão do DNA, antes a genética discutida como algo político e não de intervenção em pesquisa. É a partir da década de 1960 que há a possibilidade, do ponto de vista técnico, em razão da evolução do desenvolvimento do estudo de DNA, para a utilização do DNA e, consequentemente, do conhecimento genético nas pesquisas com seres humanos. Estas situações reais provocaram a discussão de temas como a caracterização da morte, dos limites dos avanços tecnológicos e própria interferência na vida humana e animal. Neste contexto, podemos afirmar que foi na década de 1970 que a discussão de temas denominados bioéticos passam a ser difundidos nos continentes americano e europeu. E, neste período também, em razão da Guerra Fria, observa-se o necessário fortalecimento, eu diria, concretização dos direitos humanos, no sentido de se estabelecer bases para a sua internacionalização e para a sua aceitação nas estruturas normativas nacionais. Por que a década de 1970, em minha opinião, é considerada a década da convergência entre a bioética e a inovação dos direitos humanos? Apesar do termo bioética, Bioethik, ter sido primeiramente utilizado na Alemanha no ano de 1927 por Fritz Jaar, como título de um artigo publicado na revista Cosmos, uma revista de muita repercussão na época na Alemanha,
em um artigo específico, onde o autor já afirmava o que ele denominava de imperativo bioético, dizendo assim: respeita cada ser vivo, em princípio, como uma finalidade em si, e trata-o como tal na medida do possível. Vejam, o autor, em 1927, já tratava desse imperativo como ser vivo em geral e não apenas os seres humanos. Mas foi efetivamente na obra de Van Hassler Potter, em 1970, que se deu o nascimento da bioética como campo interdisciplinar de estudo. A notória definição de bioética de Potter: eu proponho o termo bioética, dizia ele, como forma de enfatizar os dois componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é tão desesperadamente necessária: o conhecimento biológico e os valores humanos. Neste momento, se introduziu na língua inglesa o vocábulo bioética, a partir do artigo intitulado Bioética, a Ciência da Sobrevivência, e o qual foi transformado em um capítulo da obra clássica Bioética, uma ponte para o futuro, escrita em 1971. A partir da obra de Potter, a bioética passa a ter um preenchimento de significado e estimular o desenvolvimento de modelos explicativos, os quais serão pautados pelas características culturais, políticas e normativas dos países precursores, a citar Estados Unidos, Reino Unido, França, Holanda e Itália. Podemos, a grosso modo, delimitar duas diferentes perspectivas, uma restritiva e outra ampla, da bioética em razão da posição destes países. A visão norte-americana da bioética é restritiva. Concentra-se nas questões relacionadas aos aspectos médicos, a temas relacionados à área da saúde em geral e à adequação ética do uso e desenvolvimento tecnológico nessas áreas. Ao contrário, a visão britânica, holandesa, francesa e italiana estudam as questões bioéticas pelo viés holístico, isto é, compreender e debater os temas voltando-se ao conjunto de ações em prol do respeito à pessoa, ao meio ambiente, aos aspectos espirituais e religiosos, a liberação e bons tratos dos animais e o respeito às futuras gerações. Em razão dos desafios gerados pelos avanços tecnológicos em diversas áreas do conhecimento. Essas diferentes perspectivas da bioética, uma abrangente e outra restritiva, aparecem em características específicas de organização observados nos grupos de estudo e pesquisa e na influência, principalmente, destes grupos para a construção de modelos explicativos para a bioética e que terão interferência nos modelos jurídicos, tanto normativos como hermenêuticos. Os modelos de direitos humanos e a bioética têm uma história cruzada nos anos 70, como já mencionei, pela necessária ênfase em âmbito social e normativo do respeito à pessoa humana, ao meio ambiente e às futuras gerações. Neste período, busca-se também a consolidação de características comuns aos direitos humanos, a dizer, a universalidade, a interdependência e o interrelacionamento. Portanto, o modelo de bioética e direitos humanos propõe um roteiro de humanização do mundo, como denominou Comparato, que tem como finalidade ulterior a busca da felicidade da humanidade, independente das múltiplas diferenças biológicas e culturais. A primeira obra escrita que trata do tema bioética e direitos humanos também se apresenta na década de 1970. A obra que inaugura o modelo é chamada Bioethics and Human Rights, organizada pelo casal Elsie Bandman e Beltran Bandman, ambos acadêmicos, ela enfermeira e ele filósofo. Nesta obra, inúmeros temas da interface entre a bioética e os direitos humanos são tratados e discutidos de forma profunda e atualíssima.
A obra está organizada em 5 grandes tópicos e apresenta mais de 53 temas, dentre eles. Gostaria de destacar alguns. Essa obra é desconhecida, infelizmente, desconhecida. Faço questão de trazer aqui para conhecimento, que é uma obra que trata de temas de uma forma tão atual, apesar de escrita em 1978. São eles os temas: as questões decorrentes da alocação de recursos, controle e distribuição na área da saúde, as questões relacionadas à capacidade, incapacidade e alienação dos pacientes quanto ao poder decisório, os direitos humanos e cuidados em saúde, a genética e as fronteiras da vida, entre outros temas. Infelizmente, esta obra foi esquecida e este modelo retorna a surgir apenas no meado de 1990. E, obviamente, que o Roger, né, já tratou por que a década de 1990 é uma década muito importante, porque se consolida nessa década os pactos, né, e a forma de instrumentalização, de alguma forma, ou de concretização dos direitos humanos propriamente dito. Quando o discurso entre a bioética e o direito está refletido na interpretação dos direitos humanos e na sua introdução em políticas públicas e normas jurídicas. Evidenciamos isto internacionalmente na Associação Mundial de Medicina, por exemplo, no Sistema das Nações Unidas, que utiliza o referencial da bioética e do direito para a elaboração de alguns dos seus documentos. No contexto histórico, obviamente, podemos referir que a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2005, que tem como objetivo atingir diversos níveis universais de responsabilidade social e ética no que concerne ao desenvolvimento da ciência e do respeito à dignidade da pessoa humana. Em particular, esta declaração, nos artigos 13, 14 e 15, desenvolve a necessidade da realização das pesquisas, a garantia do progresso da ciência e da tecnologia em um espírito de cooperação e difusão das informações científicas e o estímulo da livre circulação e utilização do conhecimento. Os direitos humanos têm o seu espectro de atuação e de entendimento ampliados aqui, nestes documentos, que a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos é um dos exemplos. Importante que essas mudanças de prioridade na prática, no discurso nacional e internacional, reúnem a possibilidade da reflexão conjunta, tanto do desenvolvimento na área da bioética, como na área dos direitos humanos. Portanto, passamos rapidamente aos outros modelos explicativos de bioética mencionados anteriormente, que é o principialismo, conhecido por muitos que efetivamente estudam a bioética, a casuística e o modelo de bioética complexa. Os Estados Unidos é o berço do modelo principialista. O grupo de pensadores envolvidos no Kennedy Institute of Ethics, da Universidade de Georgetown, é um grupo muito forte, ainda atuante hoje, talvez seja um dos centros que prepara grupos, efetivamente, pensadores na área de bioética com maior prestígio. Este modelo, inicialmente proposto por William Frankena, em 1963, designava 2 princípios prima facie a serem observados a guiar ações concretas ou obrigatórias: a beneficência e a justiça. Posteriormente, o princípio da beneficência, percebido sempre no olhar do paciente, sempre no olhar restrito norte-americano relacionado à área da saúde, e o princípio da justiça, percebido no aspecto da justiça distributiva, também voltado para a área da saúde. Estes princípios foram ampliados para 3, quando houve um relatório, o relatório Belmont, um relatório escrito em 1978, que tinha como objetivo, efetivamente, criar diretrizes a respeito da adequação das pesquisas realizadas com seres humanos, onde se acrescenta, então, o respeito às pessoas.
Em 1978, é publicada, então, a clássica obra de Beechen e Childress, ambos vinculados ao Instituto Kennedy, e em seu livro clássico, Princípios de Ética Biomédica. Esse livro, então, ele acrescenta mais um princípio, que é o da não beneficência, e altera o princípio do respeito às pessoas para chamar de autonomia. O conjunto dos 4 princípios, devido à sua intensa utilização e grande aceitação, é muito utilizado nos dias de hoje, inclusive passou a ser chamado de mantra do Instituto Kennedy de Ética. Eu gostaria aqui de fazer uma ressalva que alguns textos na doutrina brasileira e algumas decisões judiciais utilizam irrefletidamente o modelo explicativo do principialismo. Na minha opinião, por 2 razões. Primeiro, porque encarnam, de certa forma, os princípios éticos, a justiça, a autonomia, a beneficência, a não maleficência, como se fossem categorias jurídicas definidas. E segundo, porque aplicam os princípios éticos utilizando as mesmas regras de ponderação aplicáveis aos princípios constitucionais, o que provoca uma distorção e uma limitação na interpretação e análise de casos complexos. Portanto, se nós formos avaliar a doutrina brasileira hoje, jurídica, que escreve na interface da bioética com o direito, nós diríamos que talvez 90% delas cabe repetir o modelo do principialismo como se ele fosse a única forma de percepção desta interface. Há também um outro modelo de grande respeitabilidade, que é o modelo da casuística, muito conhecido por nós na área do direito, um modelo importantíssimo e que nasce na bioética por influência do direito. Especificamente, tem um expoente neste modelo na área da bioética, Albert Johnson, que, em 1988, escreve um livro específico sobre a casuística na bioética. Esse modelo, então, ele tem uma filosofia moldada e estruturada nos sistemas de common law. A ideia que circula este modelo é a análise de casos difíceis, de hard cases, e aplica-se pelos princípios morais abstratos e regras específicas em casos inerentes à bioética. Na perspectiva da bioética, a casuística foi pensada como uma forma alternativa de ética aplicada que marcou o início da bioética. A bioética, até hoje, ainda lia na Folha de São Paulo, de ontem, um jornalista falar da bioética como uma especialidade da filosofia, algo que já está devidamente ultrapassado nos estudos, efetivamente, na bioética. A percepção da bioética como uma ética aplicada, ela nasce na década de 1970, mas ela é efetivamente alterada já na década de 1990. Então, a metodologia proposta da casuística é dedutiva-indutiva, que tem como ponto de partida o caso a ser elaborado individualmente para a formação de uma espécie de jurisprudência. Esse modelo tem uma contribuição muito importante para a bioética, que é a realidade dos casos. Porque, com o modelo principialista, muitos dos casos que eram discutidos na bioética eram hipotéticos, eram puramente teóricos. E isto gerava uma insegurança, inclusive na forma de aplicação prática deste raciocínio, quando se tinha casos difíceis e complexos. A casuística, então, ela vem para demonstrar que os casos tinham que ser efetivamente reais e que a percepção ou a composição interdisciplinar da bioética deveria ser vista de forma com casos reais e não casos hipotéticos. Então, teve um ganho significativo esse modelo no sentido da compreensão abrangente da bioética. E, por fim, eu gostaria de falar do modelo explicativo da bioética complexa, como eu falei no início, pela sua aplicação prática aqui na cidade de Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, e trazer alguns números para vocês e dados de realidade de como os modelos bioéticos
podem efetivamente auxiliar, inclusive o direito à resolução de casos difíceis e que, pela sua natureza, necessitam de um olhar abrangente e interdisciplinar. Este modelo tem como objetivo central auxiliar no processo de tomada de decisão em âmbito interdisciplinar. Portanto, ele não é um modelo de justificação teórico-filosófico. O modelo de bioética complexa propõe uma reflexão integrada sobre um problema, conflito ou desconforto ético, englobando os fatos, as suas circunstâncias, a formulação de diferentes cenários, com as suas consequências possíveis, através da perspectiva da alteridade, das virtudes, dos direitos humanos, dos princípios envolvidos, os casos descritos que assemelharam a situação em questão e a reflexão conjunta de todos esses fatores. Eu entendo que o modelo de bioética complexa, elaborado por Goldin em 2006, potencializa a efetivação da bioética e sua interface com os direitos humanos como campo de reflexão interdisciplinar. Em concreto, o modelo de bioética complexa está sendo aplicado no Hospital de Clínicas desde 2006. Entretanto, no período de 1994 a 2007, que este modelo estava em fixação, foram prestadas 938 consultorias. Após a criação do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas, o primeiro serviço de bioética do Brasil, criado em 2009, até final de 2013, foram registrados em prontuário médico mais de 390 casos. As temáticas relacionadas aos casos são variadas, podemos destacar algumas delas. Situações envolvendo o final de vida, especialmente a caracterização de tratamentos fúteis e a necessidade de cuidados paliativos, o estabelecimento de diretrizes antecipadas de vontade, a avaliação de situações de coerção associadas ao transplante de órgãos intervivos entre pessoas não aparentadas e a alocação de recursos escassos ou extraordinários e o uso compassivo de novos medicamentos. Acrescentaria que a reflexão complexa, compartilhada e interdisciplinar da bioética tem colaborado na construção de modelos jurídicos normativos e hermenêuticos postos nas decisões judiciais, na elaboração de normas de natureza administrativa, legal e de desenvolvimento doutrinário. Entretanto, não se pode ainda avaliar empiricamente, qualitativamente ou numericamente esta colaboração. Mas pode-se observar em algumas das decisões de repercussão nacional, como foi a decisão do Supremo Tribunal Federal relacionado à Lei de Biossegurança ou a recente decisão relacionada à restrição à liberdade religiosa com relação à restrição de tratamento médico. Passamos, então, para a última parte, a bioética e a efetivação dos direitos humanos, tomando como perspectiva não só os modelos aqui descritos, como o contexto da bioética e direitos humanos. Os direitos humanos, percebidos como um construto humano, como já afirmam Hannah Arendt e Bobbio, direitos que se reinventam e se estabelecem a partir das necessidades, das demandas e das ondas culturais, por isso são dinâmicos e amplos. Da mesma forma, a reconstrução dos direitos humanos, como sinalizam Laffer e Piovesan, tem como objetivo central orientar a ordem nacional para a valorização de preceitos éticos e para a concretização dos princípios constitucionais e legais, assim como para a aplicação e interpretação dos direitos humanos na resolução de casos concretos. Na ordem internacional, o papel é igualmente intenso. Busca-se o delineamento de um sistema normativo internacional de proteção aos direitos humanos. Assim, as reflexões bioéticas e dos direitos humanos são incorporadas no discurso, nos argumentos das decisões judiciais, das cortes constitucionais e, em particular, do continente americano e europeu.
No Brasil, esta realidade não é distinta, em especial em questões decididas nos últimos anos pelos tribunais regionais e pelas cortes superiores, envolvendo questões de largo alcance político, implementação de políticas públicas ou escolhas morais em temas controvertidos na sociedade, como declara Barroso, a judicialização da vida, como denomina o autor, que caracteriza-se quando estes temas são decididos pelo Poder Judiciário e não pelas instâncias politicamente, tradicionalmente, que deveriam passar, ou seja, o Poder Legislativo e a apreciação da comunidade no fazer da norma jurídica. Não que, obviamente, eu não quero dizer aqui com isso que o Poder Judiciário não tenha uma responsabilidade significativa na construção da norma, na criação da norma e na efetivamente entendimento e aplicação e recriação e reinvenção dos direitos. A deliberação de conflitos envolvendo temas relativos à vida e ao viver exacerba o desejo de sua efetivação dos direitos humanos. Por sua vez, intensifica a transferência para juízes e tribunais da tarefa de construir respostas concernentes à elaboração de políticas efetivas e de normas que demonstrem a concretização da proteção aos direitos humanos. A gente observa isto de forma muito singular com a questão do acesso à saúde, com acesso aos medicamentos, que o Poder Judiciário hoje, todos os dias, recebe milhares de ações para efetivamente decidir qual será a forma mais correta de alocação. Ou, quando se trata especificamente de transplante de órgãos e de interferência na fila ou nos critérios médicos para a alocação desses recursos. Em particular, no país, muitos são as áreas que envolvem diretamente temas de interface entre a bioética e os direitos humanos, apesar de, como o professor Roger mencionou, nem sempre estas palavras são utilizadas nas decisões e que, por isso, de certa forma, dificultam, vamos dizer assim, o seu reconhecimento e adequado significado. Portanto, entendemos que é necessário o estabelecimento de modelos jurídicos que sejam desenhados a atender tanto o sistema jurídico nacional como internacional e os modelos hermenêuticos de responsabilidade dos juristas também devem observar essa movimentação. Aqui eu gostaria de ressaltar que, quando eu trato de modelos normativos e modelos hermenêuticos, tenho como base a teoria dos modelos de Miguel Reale. Os modelos jurídicos, então, prescritivos, são correlatos às fontes do direito, são dotados da mesma força objetiva e positiva de obrigatoriedade. Ao contrário, os modelos hermenêuticos, que não são cogentes, mas buscam colcamar as lacunas legislativas e os próprios modelos jurídicos prescritivos, em vista a sugerir soluções possíveis para preencher coerentemente a tessitura do ordenamento jurídico e atualizar os modelos jurídicos. Pautamos alguns, então, dos temas de grande repercussão na construção normativa que necessitamos olhar, já me encaminhando para o final. Lacunas legislativas relacionadas ao tratamento de reprodução assistida e sua possível repercussão na esfera civil, do direito civil, direitos da personalidade, das obrigações, direito de família e sucessão e até no direito de propriedade. A incorporação do atendimento pelo SUS das comunidades indígenas e quilombolas e o seu devido acompanhamento e preparo quanto ao trato e respeito de aspectos sociais e culturais destas comunidades. A delimitação da competência para acesso aos bens de saúde nas situações envolvendo o transplante de órgãos e da doação de partes do corpo.
Respeito à autonomia da vontade das pessoas nas diversas situações relacionadas à deliberação de tratamento médico ou procedimentos na área da saúde. Aqui eu gostaria de destacar especificamente 2 enunciados do Conselho de Justiça Federal, o enunciado 413 e o enunciado 533, que, em interpretação ao artigo 15 do Código Civil, tem produzido uma significante avanço e modificação. Poderíamos continuar mencionando, né, inúmeros outros temas: condição do embrião humano, a categorização jurídica do uso do material genético na reprodução humana assistida pós-mortem, as discussões envolvendo propriedade intelectual, em particular patenteamento de células, órgãos, tecidos e em outras áreas, e pesquisas com seres humanos. O Brasil tem uma legislação que trata da pesquisa de uso animal e nós não temos uma legislação ou mesmo parâmetros claros que trate sobre pesquisa com seres humanos. A legislação de pesquisa com relação à proteção animal é de 2008, a Lei 11.794. Por fim, senhoras e senhores, entendo que as reflexões interdisciplinares compartilhadas da bioética, somadas ao escopo de abrangência de temas e situações envolvendo os direitos humanos, podem colaborar significativamente para a construção de modelos jurídicos e modelos hermenêuticos conectados com a valorização da pessoa humana em âmbito nacional, regional e global. O estudo da bioética, entendo que deve ser feito pelas 2 vias, da universalidade e da singularidade. Afinal, como diz Sartre, um homem nunca é um indivíduo, seria melhor chamá-lo de universal singular, totalizado e, por isso mesmo, universalizado por sua época. Ele a retotaliza ao reproduzir-se nela como singularidade. Eu gostaria de agradecer muito a atenção, o carinho e o convite mais uma vez. Muito obrigada.